Fala galera, eu sou o Léo e tem uma coisa que eu tenho certeza que você faz desde o momento em que você nasceu: interagir com o mundo ao seu redor. Seja tocando o braço de alguém, vendo os pássaros voando ou sentindo um pouquinho de frio ou um pouquinho de calor. E é a ciência que estuda todos os fenômenos naturais. Mais especificamente, a área da ciência que estuda todos os fenômenos físicos que acontecem dentro da Terra e fora dela é a física. Ou seja, estudando física, você vai saber o que gera o dia e a noite, por que tudo que sobe, desce... You're stupid. Por que tudo que sobe, desce e como seus celulares funcionam. Sem física, nada de dar like em foto de gatinho fofinho. Mas antes da gente começar a se aprofundar nos conceitos físicos, tem algumas coisinhas que a gente precisa entender. Primeiro, a divisão. Assim como na literatura, em que a gente tem fantasia, técnico, thrillers, quadrinhos e etc., na física nós também temos diferentes áreas. A mecânica estuda o movimento dos corpos, a termologia estuda o calor e suas consequências, a elétrica estuda o movimento dos elétrons, o magnetismo estuda os ímãs, a óptica estuda a geometria dos raios luminosos, a ondulatória estuda as propriedades dos fenômenos periódicos do som e da luz, e a física moderna estuda as relações nucleares e a relatividade. Mas calma, não fica nervoso com esse monte de nome, esse monte de coisa. Você não precisa saber de tudo isso decoradinho, bonitinho agora. Fica tranquilo. Durante o curso a gente vai estudar cada uma dessas coisas em detalhes, você vai entender as fórmulas que compõem tudo isso, todos os conceitos. Agora são só nomes para você ter noção de que a física também é dividida entre áreas. A segunda coisa que a gente precisa aprender é a linguagem. Quando você aprende inglês, você não pega e só sai falando as coisas aleatoriamente. Você tem que saber o que as palavras significam e como colocá-las em uma ordem para que uma frase faça sentido. Basicamente, a mesma coisa vale para a física. E as palavras na física são as unidades de medida. Ou seja, eu, por exemplo, tenho 1,9 metros de altura, ou 190 centímetros, ou 1900 milímetros. Você já deve saber pelo seu dia a dia dessa noção de diferença entre centímetros, milímetros e metros. Mas o mais importante aqui é você saber o que significam os prefixos, porque os prefixos são usados em diversas coisas na física. Por exemplo, miliamperes para corrente elétrica, quilowatts para potência ou quilocalorias para energia. Então, basicamente, os prefixos mais importantes são milli, que significa 1000 vezes menor, e o quilo, que significa 1000 vezes maior. Por isso que a gente fala que 1000 milímetros equivale a 1 metro e 1000 metros a 1 quilômetro. E o mesmo vale para a massa, que é medida em gramas. 1000 gramas é igual a 1 quilograma e 1000 miligramas é igual a 1 grama. Já para o tempo é um pouquinho diferente, mas você já está com certeza craque nisso. 60 segundos é igual a 1 minuto. 60 minutos, 1 hora, 24 horas, 1 dia. E essas três grandezas, massa, comprimento e tempo, são as grandezas diretas da mecânica. E assim como o inglês é conhecido como a língua universal, a gente também tem que ter um tipo de padronização para as coisas na física. Porque afinal, por exemplo, a gente usa metros para medir comprimento, mas nos Estados Unidos, por exemplo, eles usam polegadas, milhas ou jardas. Então ficou definido pelo Sistema Internacional de Medidas que a massa é medida em quilogramas, o tempo é medido em segundos e o comprimento é medido em metros. Só que essas grandezas diretas da física estabelecem relações entre si, gerando grandezas indiretas. A velocidade, por exemplo, que é uma relação entre o comprimento e o tempo, medido em metros por segundo. A aceleração, que é uma relação entre a velocidade e o tempo, medida em metros por segundo ao quadrado. A força, que é a relação entre massa e aceleração, que é medida em Newton. Newton? O que Newton tem a ver com tudo isso? Isaac Newton foi um grande cientista que em 1687 escreveu um grande tratado chamado de Os Princípios Matemáticos da Física Natural, em que ele determinou várias coisas dentro deles que a gente vai estudar mais pra frente. Gravidade, as 3 leis de Newton. Basicamente usaram a unidade da força para homenagear esse grande cientista. Mas antes da gente finalizar essa aula, a gente tem que falar sobre a notação científica, que é basicamente como a ciência constrói uma frase, se é que isso faz algum sentido. Bom, a gente já falou aqui das grandezas indiretas, mas vamos pegar um exemplo mais prático. Na fórmula famosíssima de Albert Einstein, que você com certeza já viu em alguma série ou alguma coisa assim, E igual a mc ao quadrado, C é a velocidade da luz no vácuo, que é igual a 300 milhões de metros por segundo. Agora, imagina você pegar esse valor, elevar ao quadrado, multiplicar por alguma outra coisa para você calcular o resultado final. O tamanho de zeros que vai ter nesse negócio é inacreditável. Você vai ficar escrevendo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 até o infinito. Lógico que você não vai fazer isso. É aí que entra a notação científica. Ao invés de você escrever 300 milhões de metros por segundo, você vai escrever uma potência de 10 para isso. Vai ser 10 elevado a alguma coisa. Esse alguma coisa é igual à quantidade de zeros que existe no número. Por exemplo, C igual a 300 milhões de metros por segundo, que é igual a 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Agora, eu vou deixar vocês com uma perguntinha para vocês pensarem e refletirem antes da aula. O nosso Food for Thought vai ser tradicional. Todo videozinho aqui vai ter uma perguntinha para vocês. Como você faria a notação científica para calcular a massa de um grão de areia? Que é esse valor que está aí na tela. Por hoje é só, mas pode ficar tranquilos, galera. Seus professores vão estar em sala de aula para tirar suas dúvidas. Eu vou estar aqui trazendo mais piadas, mais gatinhos fofinhos e uma outra curiosidade para vocês. Eu fico por aqui e eu vejo vocês na próxima, hein? Fui!